Sabe, para qualquer construção aguentar o tranco, ela precisa de uma boa planta. E com a fé, a lógica é a mesma. Hoje, a gente vai dar uma olhada nessas plantas que dão forma e sustentação para as crenças ao longo do tempo. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma crença, que é uma coisa abstrata, uma ideia, se transforma numa instituição de verdade, com história, com regras e, o mais importante, como é que ela sobrevive por séculos e séculos de mudanças? Então, para a gente entender essa engenharia da fé, vamos olhar para duas plantas mestras: a teologia histórica, que conta a história da jornada, e a teologia dogmática, que define o que é essencial, o que não pode mudar. Bora lá ver como isso funciona na prática? Vamos começar com a primeira planta, então, a história. A teologia histórica é basicamente o diário de bordo da igreja, sabe? O registro de toda a sua jornada ao longo dos séculos. E olha, essa definição é bem ampla de propósito, porque ela não olha só para os grandes momentos, não. Ela se interessa por tudo que a igreja faz no mundo. Desde o jeito que ela organiza seus cultos e paga as contas, até como ela se espalha pelo mapa e acaba influenciando a cultura ao seu redor. É o pacote completo. E aí, claro, surge aquela dúvida, que aliás muitos teólogos já se fizeram. Isso aqui que a gente está vendo é história ou é teologia? Onde é que essa disciplina se encaixa? Pois é, a resposta são as duas coisas. E não dá para separar. É impossível entender o que uma igreja acredita hoje sem olhar para trás, para a jornada que ela fez. A teologia histórica é justamente essa ponte que liga o que aconteceu lá atrás com o porquê a gente acredita nisso agora. Tá, legal. Mas e na prática? Como é que isso se aplica na vida real, no nosso dia a dia? Vamos ver um exemplo bem comum. Pensa só, quem nunca ouviu ou até mesmo pensou: nossa, o culto hoje foi tão chato, ou a pregação não falou nada comigo. É super comum, né? Pois bem, a teologia histórica joga uma luz totalmente diferente sobre essa sensação. Essa analogia do supermercado é genial para entender isso. A mentalidade moderna, muitas vezes, é essa. A gente vai para a igreja como quem vai ao mercado. A gente entra, pega o que quer na prateleira, uma música que agrada, uma mensagem que serve e vai embora. Só que, historicamente, a coisa é o oposto. A ideia de culto sempre foi sobre oferecer algo, sobre levar, entregar, não sobre pegar. E essa frase aqui, nossa, ela fecha a ideia com chave de ouro. Com essa perspectiva, se a experiência pareceu fraca, a pergunta muda completamente. Em vez de se perguntar o que a igreja me ofereceu, a questão passa a ser o que eu trouxe para oferecer. A responsabilidade, sabe, muda de lado. E essa mesma lógica vale para um monte de outras coisas, viu? Entender a história mostra que a parte administrativa, tipo pagar as contas de água e luz, não é uma invenção chata de hoje. Sempre existiu. Ou que preparar um sermão, fazer um esboço, não é falta de fé. Pelo contrário, é organizar a mensagem para honrar a Deus com clareza. E claro, revela a influência gigantesca que a igreja sempre teve na sociedade e nos governos. Beleza, agora vamos para a nossa segunda planta mestra, a teologia dogmática. Se a histórica é o diário da viagem, a dogmática é tipo a constituição, o manual de regras dessa viagem. O foco aqui é bem específico. São os documentos oficiais. A teologia dogmática não está interessada na opinião de fulano ou ciclano. Ela olha para o que foi colocado no papel, para o que uma comunidade de fé definiu como sendo o seu DNA, a sua base fundamental. Pensa bem no desafio que é pegar a Bíblia inteira, com toda a sua complexidade, histórias e doutrinas, e resumir as ideias centrais em poucas páginas. É exatamente isso que um credo faz. Ele funciona como um filtro, sabe? Pega aquele universo de informações e destila no que é absolutamente essencial. O objetivo é ter uma base firme, algo que todo mundo possa dizer junto: ok, é nisso aqui que a gente acredita. Mas para que tanto trabalho? Por que sentar e escrever tudo isso? Qual é a utilidade prática de um credo, afinal? A resposta está em duas palavras: identidade e unidade. Imagina uma organização sem uma declaração de missão clara. Fica uma bagunça, né? Ninguém sabe para onde ir. Com a fé é a mesma coisa. O credo serve para responder aquela pergunta essencial. Afinal, quem somos nós? O teólogo Mark Knopf destaca 3 pontos que são chave. Primeiro é oficializar a fé para não virar só um eu acho que. Segundo é criar um ponto de encontro, uma bandeira que une todo mundo. E terceiro, que talvez hoje seja o mais importante, é desenhar uma linha na areia. Deixar claro o que diferencia esse grupo de outros com ideias diferentes. E essa citação tirada da nossa pesquisa mostra bem por que essa definição é tão urgente para muita gente.
Existe essa preocupação de que, sem uma identidade clara, as coisas começam a se misturar, as fronteiras se apagam, e a igreja corre o risco de ficar parecida demais com a cultura em volta, em vez de ser uma alternativa a ela. Então, o ponto central é esse. Um credo não é só um texto antigo guardado na gaveta. Ele funciona como a bandeira de um país ou a camisa de um time. Ele mostra para todo mundo, para quem está de fora, qual é a identidade daquele grupo. E para quem está do lado de dentro, ele lembra o tempo todo por que estão juntos, o que defendem. E é aí que as duas plantas se encaixam perfeitamente. A teologia histórica nos dá as raízes, nos conecta com todo o caminho percorrido até aqui. Já a dogmática nos dá o tronco, a estrutura, definindo quem somos hoje. Uma coisa sem a outra deixa a árvore da fé fraca, sabe? Vulnerável. E para fechar, fica essa reflexão. O que acontece quando um grupo esquece a sua própria história, ou quando não consegue mais explicar de forma simples no que realmente acredita? Sem o mapa do passado e a bússola do presente, o risco de se perder é enorme. Essas plantas da crença, no fim das contas, são ferramentas vitais de sobrevivência e identidade.